começar, né? A fala do presidente Lula, vamos acompanhar. A Funk Mediengroup. Guten Tag, vielen Dank für die Möglichkeit zu einer Frage. Boa noite, obrigado pela oportunidade de poder colocar esta pergunta ao presidente brasileiro. Estão sendo feitas perguntas, é isso? Um jornalista, um correspondente internacional faz pergunta agora, possivelmente para o primeiro-ministro alemão, né? Então, a gente não vai ter como acompanhar, não tem a tradução simultânea. Vou com você então, Nelson Kobayashi, sua expectativa para esse pronunciamento de daqui a pouco e o que achou dessa retomada das doações para o Fundo Amazônia? Olha, Vitor, uma das coisas positivas é que o presidente Lula ele passa a se relacionar com países que podem colaborar com o Brasil, né? É muito melhor que ele se relacione com a Alemanha, por exemplo, do que com a Venezuela. É muito melhor que ele se relacione com a Alemanha do que com Cuba ou com a Nicarágua, porque, diferentemente de emprestar dinheiro brasileiro para outros países, da Alemanha está vindo dinheiro para o Brasil. É claro que não tem almoço grátis, tudo tem interesse, né? A Alemanha, por exemplo, está tão preocupada com a situação aqui ambiental no Brasil e estava há pouco tempo agora sendo criticada amplamente por abrir minas, né, de carvão. Sim. Vamos ouvir o presidente Lula, começou a falar, vamos acompanhar então. Em 2010, nós quase chegamos a concluir esse acordo. Quase. A divergência, ela de um lado, era do Brasil e da Argentina, que nós queríamos um acordo que não limitasse o nosso direito de poder nos reindustrializar. E a segunda coisa que nós queríamos era que os franceses fossem mais flexíveis, sabe, nas propostas francesas, sobretudo na questão agrícola. Ou seja, os franceses são muito duros na negociação, não é o Brasil que é duro. Mas agora eu voltei à presidência e tive essa semana com o presidente da Argentina e conversamos um pouco sobre o acordo e nós vamos trabalhar de forma muito, mas muito dura para que a gente possa concretizar esse acordo. Alguma coisa tem que ser mudada. Ele não pode ser feito tal como ele está lá. Nós vamos tentar mostrar ao lado europeu o quanto nós somos flexíveis e queremos que os europeus mostrem para nós o quanto eles serão flexíveis. Uma coisa que para nós é muito cara são compras governamentais. Isso para nós é muito caro. Eu queria deixar claro que um país em via de desenvolvimento como o Brasil, as compras governamentais é uma das formas de você fazer crescer pequenas indústrias brasileiras e médias indústrias brasileiras. Se a gente abrir mão disso, a gente está jogando fora a oportunidade das nossas pequenas e médias empresas crescerem. Obviamente que nós vamos sentar na mesa da forma mais aberta possível. Eu sempre admiti que na hora da negociação você tem que decidir se você senta na mesa para dizer sim ou você senta na mesa para dizer não. O meio termo é você negociar algo que melhore para aqueles que se sentem prejudicados. Mas eu quero dizer ao chanceler Olaf Scholz que nós vamos fechar esse acordo, se tudo der certo, quem sabe até o meio desse ano, até o fim desse semestre, é nossa ideia de tentar encaminhar para que a gente tenha um acordo e comece a discutir outros assuntos, porque temos muitas coisas pela frente e não apenas esse acordo União Europeia. Aliás, nós queríamos que a Alemanha contribuísse para que a Organização Mundial do Comércio voltasse a funcionar. Porque é muito engraçado, chanceler, em 2009 a gente estava quase fechando um acordo na OMC, quando de repente teve as eleições nos Estados Unidos, o presidente Bush, por conta das eleições... Então, a resposta do presidente Lula falando sobre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Nelson Kobayashi, tinha te interrompido, Koba, pode concluir o que achou dessas declarações? O presidente dando um prazo até o final do primeiro semestre para a conclusão, para a entrada em vigor desse tratado, Koba. Bom, eu dizia que realmente esse tipo de país de relação diplomática é a relação que o Brasil precisa, né? É melhor lidar com a Alemanha do que com países governados por ditaduras, né? E nesse caso em específico com
assuntos que interessam ao patrimônio brasileiro, em especial no que diz respeito à manutenção do meio ambiente sustentável, que é com essa finalidade que a Alemanha oferece essa ajuda ao governo brasileiro. Mas daí o presidente Lula ele aproveita a oportunidade para falar de outros assuntos, acredito que respondendo a uma pergunta, né, com a sua habilidade retórica de ensaboar, imagino eu, porque ele estava procurando palavras ali para falar que você senta na mesa ou para dizer sim ou para dizer não, mas daí ele fala do meio termo, de que, enfim, parecia a Dilma nesse trecho aí. E, enfim, do resumo, é importante que ele crie boas relações diplomáticas e que atenda ao interesse do povo brasileiro. Você, Mota, queremos ouvi-lo. Money, money, money. A ministra da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento da Alemanha prometeu doar ao governo brasileiro cerca de 200 milhões de euros, que dá mais ou menos 1 bilhão, para a conservação das florestas brasileiras. E disse que a doação vai ser feita nos primeiros 100 dias de governo. Palavras da ministra: queremos um programa imediato para os 100 primeiros dias de governo. Olha, notem o verbo usado, queremos. Pode ser um problema de tradução, pode ser. A pasta da ministra é responsável pela gestão do tal Fundo Amazônia. Ela quer que o auxílio financeiro seja também usado para o enfrentamento das mudanças climáticas. A Alemanha, só para a gente lembrar, é aquele país tão preocupado com o meio ambiente e forçado pelos ativistas ambientais que desligou as suas usinas nucleares. E aí o governo alemão teve uma ideia genial. Vamos usar o gás, que é um combustível mais amigo do meio ambiente. Só tem um probleminha. O gás era fornecido pela Rússia. E aí, quando estourou a guerra da Ucrânia, a Rússia resolveu que não era tão amiga assim da Alemanha e cortou o fornecimento do gás, o combustível que é amigo do meio ambiente. Que opção restou para a Alemanha? Reativar as usinas a carvão, que não é amigo do meio ambiente. Vocês lembram outro dia a Greta, aquela garotinha sueca, que já nem é mais tão garotinha assim, já tem 20 anos. Ela foi presa entre aspas, bota muitas aspas aí, pela polícia alemã ao protestar em frente a uma mina de carvão da Alemanha. Pois é essa mesma Alemanha que agora está dando dinheiro ao Brasil para combater as mudanças climáticas. Tem muita história por trás disso, né? Tem muito caroço nesse angu. Mas para resumir essa história toda, eu vou citar a melhor resposta que eu já vi dada sobre isso, e foi dada pela ministra do Meio Ambiente do Brasil, no final de uma longa fala em Davos. Nessa fala, a ministra citou inúmeros projetos e medidas que iam ser tomados pelo novo governo para a proteção do meio ambiente no Brasil, combate ao desflorestamento e enfrentamento das mudanças climáticas. Essa fala deve ter durado uns 20 minutos, mas no final dela, a ministra disse: mas não adianta nada o Brasil zerar o desmatamento se o resto do mundo continuar poluindo. Pavinato. É exatamente isso que o Mota falou. Eu costumei a tratar desse tema com a seguinte expressão. Pode parecer uma expressão de esquerda, mas não é. Na verdade, o que o progressismo político diz, fala, nós somos vítimas do colonialismo, nós somos vítimas de um imperialismo, é conversa para boi dormir. Porque isso, o que o Lula acaba de fazer na Alemanha, é baixar a cabeça para o que eu chamo de colonialismo ambiental eurocêntrico ou imperialismo ambiental. Ou seja, dá-se R$1 bilhão. R$1 bilhão serve para quê? Serve para nada. Serve para dar para as ONGs falarem que o governo brasileiro agora está joinha na questão ambiental. Você paga ONGs, você paga associações e tudo fica perfeito. Tudo fica belo no reino da Dinamarca. Só que tudo continua podre.
na verdade. Por que imperialismo? Por que colonialismo? Discute-se o repasse para o Brasil de 30 bilhões de reais em créditos de carbono. O que é isso? Bom, nós aqui, os povos da Europa, nós vamos poluir. Como o mundo precisa ser protegido, a gente vai pagar para vocês manterem a Amazônia e o equilíbrio climático ambiental do mundo ficar ok. Tá certo? Tá certo. Só que 30 bilhões de reais não é nada. 1 bilhão de reais não significa nada. Só para vocês terem uma ideia, no último ano do governo Lula, do segundo mandato, em 2010, só naquele ano o governo teve que gastar quase 16 bilhões de reais, só naquele ano, para medidas puramente paliativas que não resolveram os problemas. Por que eu digo imperialismo, colonialismo ambiental? Aqui o Lula está abaixando a cabeça? Porque nós vamos receber um dinheiro que não soluciona e permitir que os outros países continuem a ter o seu desenvolvimento industrial, agrário, e nós vamos nos restringir, nós vamos nos colocar algemas, nós vamos limitar o nosso avanço em nome de um dinheiro que não cobre nem o vão do dente. A gente está concordando em entrar em políticas ambientais para receber um valor que não conseguiremos fazer absolutamente nada para resolver as questões ambientais. Nós vamos amarrar o nosso crescimento para receber nada em troca, enquanto os países de lá mantêm o seu desenvolvimento e dão para nós, como se nós fôssemos os indígenas de Cabral, espelhinhos em troca de coisas valiosas. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos nos calar diante disso. O Brasil merece muito mais. E isso tem que ser melhor acertado. Não é baixar a cabeça do jeito que o Lula está fazendo. Agora, Zé, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, já anunciou que parte desse dinheiro, né, que, como o Pavinato apontou agora, seria insuficiente, né, para cobrir a questão ambiental e os problemas todos na região da Amazônia, a ministra já afirmou que parte desse dinheiro vai ser usado para tentar conter a crise do Yanomami, né? Ou seja, o dinheiro vem até do ponto de vista político no momento em que o governo tentava mostrar empenho em solucionar essa questão, que é um drama humanitário grave de fato, né? Então vem esse recurso num bom momento até para politicamente o governo mostrar que está fazendo a sua parte para tentar solucionar essa questão dos indígenas, né, Zé? Exatamente. Olha, Vitor, o Pavinato tem razão em ficar, indignado com esta dependência e com esse discurso de que está recebendo dinheiro. O Brasil não é um pária internacional. O Brasil não precisa desse dinheiro para salvar a nossa vida, nosso meio ambiente e os nossos índios, né? Acordos e convênios são bem-vindos. A gente precisa saber qual é a correlação, o que querem os alemães em troca. A nossa relação com a Alemanha é boa, o comércio bilateral ele é eficiente. A Alemanha, eu acho que é o nosso quarto parceiro comercial. Isso é uma posição muito importante, inclusive tecnologia. Há trocas importantes de tecnologia. Então a Alemanha é um parceiro bom. 1 bilhão de reais não dá para solucionar a vida do meio ambiente do Brasil. Na questão ali urgente dos Yanomami, se o dinheiro vier de uma forma urgente também, né? É possível que melhore. E os outros índios que estão na mesma situação? E o que vamos dar em troca? Agora, o que eu faço, o alerta sempre é o seguinte: esse dinheiro distribuído, como sempre foi nos governos do PT, nas mãos de ONGs, associações e pessoas que dizem que cuidam lá da saúde dos índios, esse dinheiro evapora. Esse dinheiro nas mãos de ONGs vai para outros setores.